Capítulo 1. O Cordeiro, não o Alecrim. O homem na barraca do açougueiro estava tendo um derrame ou recitando poesia. O açougueiro não sabia dizer qual dos dois. A besta que usa seu casaco no campo, mas entrega seus ossos à chama, disse o homem. Ele era alto, incomumente, arquitetonicamente alto, com cabelos escuros. Ele tinha o tipo de queixo que parecia projetado para dar ultimatos. Ele estava de pé, com as mãos entrelaçadas nas costas. Parecia estar se dirigindo a um conselho de guerra, não a um homem com um avental manchado de sangue. O açougueiro piscou. Desculpe, amigo. Mais uma vez. A besta, o homem repetiu, com a paciência específica de alguém que já tinha explicado isso 4 vezes. Que usa seu casaco no campo, mas entrega seus ossos à chama. Atrás dele, um homem de cabelo loiro acinzentado com uma prancheta apertava a ponte do nariz com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Hazel Kincaid estava a 2 barracas ao lado. Ela fingia examinar um pote de chutney que não tinha intenção de comprar. E ela não conseguia parar de ouvir. Ela tinha vindo a este mercado de agricultores no meio do território Thorne para pesquisar dialetos. Ela precisava de 3 expressões regionais para as palavras cruzadas enigmáticas de sábado, e seu prazo era amanhã. Mas o homem na barraca do açougueiro era a coisa mais interessante que ela tinha ouvido em semanas. Seu cérebro fez o que sempre fazia. Desmontou a frase, virou as peças e as remontou do jeito que elas queriam. Casaco no campo. Lã. Ossos na chama. Cozinhando. Ele quer cordeiro, disse Hazel, sem desviar o olhar do chutney. Costeletas. Provavelmente não alecrim. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade. A qualidade específica de 4 pessoas se virando para olhar para uma pessoa que não deveria ser olhada. O homem de cabelo loiro acinzentado se moveu primeiro. Ele cruzou a distância entre as barracas em 3 passos, perto o suficiente para sentir o cheiro dela, e ela viu o brilho de reconhecimento. Loba. Ela era uma loba. Seus ombros caíram uma fração. Você entendeu isso, ele disse. Não era uma pergunta. Não foi tão difícil. Hazel pousou o chutney. O cordeiro usa lã em um campo. Os ossos vão para uma assadeira. Ele está em uma barraca de açougueiro. O contexto preenche o resto. O homem de cabelo loiro acinzentado. Ela descobriu que o nome dele era Fletcher Rowe em cerca de 90 segundos. Ele olhou para ela como as equipes de resgate olham para os sobreviventes. Então ele olhou por cima do ombro para o homem alto que observava Hazel com uma expressão que ela não conseguia ler e disse: ela vai voltar conosco. Eu realmente não vou, disse Hazel. 20 minutos depois, ela estava no banco do passageiro de um Land Rover em direção a Matilda Thorne. E ela não tinha certeza de como isso tinha acontecido. Fletcher estava dirigindo. Ele explicou com a quantidade exata de detalhes que Hazel precisava, e nada mais. O homem na barraca do açougueiro era Gideon Thorne, o rei alfa da Matilda Thorne. 3 semanas atrás, algo aconteceu com sua fala. Tudo o que ele dizia saía assim. Enigmas, versos, linguagem enigmática que codificava seu significado, mas nunca o entregava claramente. A escrita também. Sua caligrafia saía emaranhada, e as mensagens de texto eram piores. Até mesmo apontar para palavras em uma página as embaralhava. O que quer que fosse isso havia bloqueado todos os canais. Mas alguém conseguiu decodificá-lo? Perguntou Hazel. O beta dele? Fletcher olhou para ela. Sou eu. Eu acerto cerca de 1 em 4 em um bom dia. 1 em 4? O conselho da matilha acerta 0. Seus executores acertam 0. A mãe dele acerta 0 e está furiosa com isso. Fletcher esfregou o rosto. Hobbes nos disse a condição para quebrar isso semanas atrás. Gideon tem que dizer alguma verdade claramente, mas toda vez que ele tenta, a maldição embaralha ainda mais. Ele simplesmente não consegue. Você decifrou 1 a 3 metros de distância enquanto olhava para um chutney. A loba de Hazel, a parte dela que ela passou 3 anos passando fome, mantendo na coleira, negando cada instinto que vinha com a falta de uma matilha, levantou a cabeça. Matilha. A matilha cheira a calor. Vá para lá. Calhe a boca, pensou Hazel. Nós não vamos fazer isso. Um dia, disse Hazel, vou analisar a situação por um dia. Eu tenho um prazo para as palavras cruzadas. Um dia, Fletcher concordou no tom de um homem que aceitaria o que pudesse conseguir. A casa da Matilda Thorne era uma construção de pedra e madeira
que se estendia no final de uma estrada de cascalho. O tipo de casa que foi ampliada por cada geração até que só fizesse sentido para si mesma. Cheirava a fumaça de pinho, madeira velha e cerca de 30 lobos que viviam uns sobre os outros da maneira que as matilhas fazem, em camadas quentes com um pouco de café demais. Gideon estava esperando no que parecia ser um escritório. Estantes do chão ao teto, uma mesa do tamanho de um país pequeno, mapas presos na parede com notas manuscritas. Hazel percebeu, ao se aproximar, que todas estavam em forma de enigma. Quem quer que tivesse amaldiçoado este homem não parou na fala. Ela o observou tentar apontar para uma linha específica em um dos mapas, e sua mão desenhou uma espiral em vez disso, como se até seus gestos tivessem sido desviados. Ele estava de pé atrás da mesa, e quando ela entrou, ele olhou para cima. A questão sobre Gideon Thorne era que ele preenchia a sala inteira sem se mover. Não fisicamente, embora ele fosse grande o suficiente para conseguir isso também. Era a quietude, a maneira como seus olhos cinzentos a seguiram da porta até a cadeira em frente à sua mesa com uma precisão que parecia calibrada. Sua loba não levantou a cabeça desta vez. Ela se atirou na direção dele. Aquele ali. Queremos mais perto. Mais perto. Por que não estamos mais perto? Hazel manteve o rosto neutro e pensou com muita firmeza em palavras cruzadas. Qual palavra tornaria o silêncio honesto? Gideon disse. Hazel olhou para ele por 3 segundos. Você está perguntando meu nome. Algo mudou em seu rosto. Não um sorriso. Gideon Thorne não parecia ser alguém que sorria casualmente, mas uma liberação fracionária de tensão, como se um único fio nele tivesse se soltado. Sua mão, que repousava na mesa, achatou-se contra a madeira. Uma pressão deliberada, se firmando. Hazel Kincaid, ela disse. Eu escrevo palavras cruzadas. Eu estava em seu território para a pesquisa de dialetos. Eu não vou ficar. O rio não pede a pedra para se mover. Gideon disse que ele a contorna. Fletcher, da porta. Acho que ele está dizendo que não vai forçar você. Eu sei o que ele está dizendo. Hazel disse que não tinha desviado o olhar de Gideon. Ele também está dizendo que o rio ainda chega onde quer, o que é uma maneira muito educada de dizer que ele acha que vou ficar de qualquer maneira. O silêncio desta vez tinha uma qualidade diferente. Os olhos cinzentos de Gideon encontraram os dela, e por um momento a maldição do enigma, o escritório e a casa da matilha desapareceram. E havia apenas 2 lobos se olhando através de uma mesa, com o reconhecimento mútuo exato de 2 pessoas que seriam um problema uma para a outra. De algum lugar acima deles, literalmente do teto, veio um som como uma gargalhada de deleite. Esse é o Hobbs, disse Fletcher, cansado. A razão pela qual estamos nesta situação. Um brilho apareceu no topo da estante mais alta. Não uma pessoa, mas como a sugestão de uma pessoa. O contorno de uma figura esguia, sentada de pernas cruzadas em uma superfície que não deveria suportar peso. Quando falou, a voz veio do brilho e também do canto mais distante e também de diretamente atrás da orelha esquerda de Hazel. Oh, ela é divertida, disse Hobbs. Eu gosto desta. Ela pode ficar. Você o amaldiçoou, disse Hazel, olhando para o brilho. Ele tentou me exorcizar. O brilho se inclinou como se estivesse se inclinando para a frente. Da minha própria casa. Estou aqui há mais tempo que a fundação, querida. Os lobos se mudaram ao meu redor. Gideon aqui decidiu que eu era um problema de praga e chamou um especialista. Uma pausa. Eu levei para o lado pessoal. Hazel olhou para Gideon. Você tentou exorcizar um poltergeist que estava aqui primeiro. O queixo de Gideon se contraiu. O que saiu foi, a mão que varre a poeira esquece que o chão foi colocado na terra. Ele está admitindo que foi um erro, Hazel traduziu. Então, após uma pausa, um grande erro. A gargalhada do teto estava profundamente satisfeita. Um dia, Hazel disse novamente, depois eu vou embora. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa de Gideon, pegou uma caneta e não percebeu que a cadeira já tinha uma almofada que ninguém se lembrava de ter colocado lá. Fique bem aqui, quente aqui, a cadeira dele, a toca dele. Fique. Um dia, Hazel disse para si mesma. Depois vamos embora, como sempre. Não é um plano ruim, plano estúpido. Fique. Capítulo 2. A cadeira da tradutora. Na segunda manhã, Hazel havia decodificado 43 dos enigmas de Gideon.
Ela traduziu um relatório de disputa territorial que estava parado há 9 dias. Desatou uma discussão sobre a cadeia de suprimentos entre dois executores que estavam gritando um com o outro por uma semana. E acidentalmente se tornou a pessoa mais importante da matilha Thorne. Ela não tinha concordado tecnicamente com um segundo dia. O que aconteceu foi que às 11 da noite do primeiro dia, Fletcher bateu na porta do quarto de hóspedes, onde ela estava trabalhando nas palavras cruzadas de sábado, e disse: "O Conselho da Fronteira Oeste chega amanhã de manhã. Gideon tem que se dirigir a eles. Se eles não conseguirem entendê-lo, perderemos a negociação dos direitos de madeira." "Isso parece um problema seu", Hazel tinha dito. "É um problema de território. Se perdermos os direitos de madeira, 3 negócios paralelos humanos fecham e 60 membros da matilha perdem sua renda." Hazel olhou para suas palavras cruzadas. A 14 horizontal ainda estava vazia. Ela havia escrito e apagado a pista para ficar 4 vezes. "Mais um dia", ela disse. Agora ela estava sentada em uma cadeira de madeira entalhada à direita de Gideon, na mesa do conselho, traduzindo em tempo real. E algo havia mudado. Não na sala. Nela. O algo era o cheiro dele. Não que tivesse mudado. Era a mesma assinatura de resina de pinho, pedra fria e chuva de ferro do primeiro dia. Mas a proximidade estava fazendo algo com ele. Sentar à sua direita significava sentar dentro do raio, onde seu cheiro deixava de ser uma nota e começava a ser um clima. Toda vez que ele virava a cabeça, ele se movia. Quando ele se inclinava para a frente, intensificava-se. Quando sua mão pousava na mesa perto da dela, sem tocar, nunca tocando, mais perto, a nota de ferro se aguçava e ela sentia algo por baixo. Cedro, quente, próximo. Sua loba, que tinha sido semi-controlável na mesa, ficou selvagem. "Toque nele, a mão dele bem ali. Coloque nosso rosto no pescoço dele. Ele cheira como se fosse nosso. Por que ninguém está tocando nele? Deveríamos estar tocando nele agora." "Agora!" Hazel apertou a caneta com força suficiente para estalar e pensou com muita firmeza nas propriedades estruturais da construção de anagramas. "3 luas a cadeira esperou", disse Gideon, dirigindo-se ao Conselho da Fronteira. "Os mapas falam na língua errada. A linha traçada no verão não se sustenta na geada." "A negociação do território está paralisada há 3 meses", disse Hazel sem pausa. "Os relatórios do agrimensor estão imprecisos. A fronteira acordada em junho não leva em conta a mudança sazonal da linha d'água." Eles continuaram assim por 1 hora. Gideon falava enigmas. Hazel falava português. O conselho dirigia suas perguntas a Gideon. As respostas de Gideon vinham através de Hazel. No final, o ritmo era tão perfeito que um dos conselheiros esqueceu que a maldição existia e começou a discutir com Gideon diretamente. Foi nesse momento que Hazel percebeu que havia parado de ouvir os enigmas como enigmas. Ela estava ouvindo através deles, o significado chegando antes da decodificação. Da mesma forma que a tradução fluente deixa de ser tradução e passa a ser audição. O que ela não contou a ninguém foi que os enigmas tinham camadas. A camada superficial era a que ela traduzia em voz alta. Mas por baixo, entrelaçada nas escolhas de palavras e ritmos, havia uma camada emocional. Não o que ele estava dizendo, mas o que ele estava sentindo enquanto dizia. "As pedras lembram o que o arquiteto esquece", ele disse durante uma pausa. "A superfície, precedente histórico em disputas de fronteira. A corrente subterrânea, a frustração de um homem que sabia exatamente o que queria dizer e podia sentir as palavras se reorganizando na saída." Ela decodificou ambos e traduziu apenas o primeiro. Após a sessão, Fletcher a encontrou na cozinha. "Você é assustadoramente boa nisso", ele disse, entregando-lhe café. "É apenas reconhecimento de padrões, o mesmo que palavras cruzadas. Há uma diferença entre saber que é um padrão e decifrá-lo ao vivo enquanto um conselho de fronteira observa." Fletcher sentou-se. "Eu o conheço há 15 anos. Eu entendo 1/3 do que ele diz. Você entendeu tudo no primeiro dia. Do corredor, um estrondo, outro estrondo, xingamentos criativos e então a gargalhada de Hobbes. Ele reorganizou o armário de botas." Fletcher disse. "Ontem foi o porta-temperos, tudo alfabetizado em latim." "Em latim? Ele está aqui há séculos. Ele fica entediado." Fletcher fez uma pausa. "Ele realmente gosta de você. Ele colocou todos os garfos no quintal na semana passada, mas não tocou em nenhuma de suas coisas.
Como se fosse uma deixa, o espelho da cozinha embaçou apesar de a sala estar quente, e palavras apareceram. Ela deveria ficar. Muito mais interessante agora. Ele pode nos ouvir. Ele pode ouvir tudo. Ele é a casa. Ou a casa é ele. A distinção deixou de importar por volta de 1847. Fletcher bebeu seu café com a calma resignada de um homem que havia parado de se assustar com qualquer coisa. Na segunda-feira passada, ele substituiu todas as fotos de família no corredor por fotos de si mesmo. Exceto que ele não tem uma forma física, então eram apenas fotos ligeiramente desfocadas de quartos vazios com uma atitude. Como um quarto vazio tem uma atitude, você teria que ver. Elas irradiavam presunção, novas palavras abaixo das primeiras. Além disso, seu prazo para as palavras cruzadas foi ontem. Enviei para você. De nada. O estômago de Hazel afundou. Ele enviou minhas palavras cruzadas. Você mudou a 14 horizontal. Permanecer era melhor do que estabelecer-se. Eu melhorei sua pista. Também consertei sua vírgula mal colocada na 9 vertical. Trabalho desleixado com Sinkaid. O Poltergeist editou minhas palavras cruzadas profissionais e tem notas sobre minha pontuação. Foi difícil. Naquela noite, Hazel estava trabalhando no escritório quando Gideon entrou. Ele se movia silenciosamente para alguém do seu tamanho. Ela registrou o cheiro antes dos passos, o perfil completo agora. Pinho e pedra, e o calor do cedro por baixo que aparecia apenas quando ele estava perto. Ele colocou uma xícara de chá perto do cotovelo dela, não na frente dela. Perto. Perto o suficiente para alcançar sem perturbar seus papéis. A colocação foi deliberada. Ela olhou para a xícara, depois para ele. Obrigada, ela disse. Ele acenou com a cabeça e sentou-se em frente a ela, e eles trabalharam em silêncio. Em um ponto, ela alcançou um livro de referência no mesmo momento que ele. O mesmo livro, suas mãos chegando à lombada simultaneamente, seus dedos roçaram os dela. Não um agarrão, não um aperto. O contato mais leve possível, nó do dedo com nó do dedo, durando talvez 2 segundos. Ele recuou primeiro. Ela manteve a mão no livro por um momento, a mais do que o necessário, o que sua loba tratou como uma vitória pessoal. Tocamos nele, tocamos nele, tocamos nele, tocamos nele. A mão dele, quente, áspera. Faça de novo. Faça agora. Pegue a mão dele e não solte. E morda-o um pouquinho. Hazel removeu a mão do livro com o controle cuidadoso de uma mulher desarmando uma bomba. Quando ela olhou para cima, seus olhos estavam nela, não encarando, observando da maneira que se observa o tempo mudar. O carpinteiro mede 2 vezes, ele disse baixinho. Você está dizendo que está sendo cuidadoso. A mais leve mudança no canto de sua boca. Não um sorriso. O reconhecimento de que ela tinha acertado e que acertar importava para ele. Ela voltou ao seu trabalho e fingiu que o calor atrás de seu externo era o chá. No espelho perto da porta do escritório, em condensação fresca, ele moveu a xícara 3 vezes antes de acertar o lugar. Só para você saber. Hazel não olhou para o espelho. Ela não precisava. Capítulo 3. O enigma. Ela não voltou. A mala de Hazel estava feita. Terceira manhã. Mala na cama de hóspedes, fechada. Casaco por cima. Sapatos perto da porta. Ela agradeceu a Fletcher, deixou uma chave de decodificação na mesa do escritório. Metáforas de superfície mapeadas para categorias de governança, um guia básico de tradução. E ela ia sair pela porta da frente, era isso que ela fazia. Ela chegava, era útil, ia embora. O sistema funcionava. Sua loba discordava. Não, não, não vamos embora. Boa toca, boa matilha, bom ele. Fique, recuse, plante os pés. Não se mova. Nós vamos embora. Hazel pensou com firmeza. Me obrigue. Ela chegou ao hall de entrada antes que Fletcher a interceptasse. A delegação de Ashworth. A maior matilha aliada. Acordo de patrulha compartilhada. Não pode prosseguir se eles não conseguirem entender o Rei Alfa. Ela já tinha ouvido esse discurso antes. Ela olhou para sua mala. Ela olhou para a porta. Ela olhou para o corredor que cheirava a fumaça de pinho e 30 lobos e o cheiro específico de pedra fria que não tinha o direito de ser tão familiar quanto era. De cima, Hobbs desceu flutuando. A mala fica bem perto da porta. Muito comprometida, muito convincente. Cale a boca, Hobbs. Estou apenas observando. Você fez essa mala todas as manhãs.
É uma mala adorável, muito viajada, muito simbólica. A pior parte era que ele estava certo. Ela tinha feito a mala todas as manhãs, e todas as manhãs algo a impedia de carregá-la para fora. Mas um dia, um dia, ela disse. Mais um dia. Fletcher concordou com o fantasma de um sorriso que dizia que ele havia parado de contar. A negociação de Ashworth durou 3 horas. Dois reis alfas navegando um acordo de patrulha através da maldição com Hazel traduzindo em tempo real, gerenciando tanto as camadas diplomáticas quanto as emocionais. Porque o alfa de Ashworth, um homem magro e quieto chamado Corwin, que não perdia nada, estava lendo a linguagem corporal de Gideon em busca de fraqueza. E Hazel tinha que fazer cada tradução carregar a autoridade de Gideon, mesmo quando suas palavras saíam como versos sobre pássaros migratórios. Em um ponto, o alfa de Ashworth propôs um cronograma de patrulha que era, diplomaticamente falando, insultuoso. A resposta de Gideon foi: a raposa convida a galinha para compartilhar o galinheiro e chama isso de hospitalidade. Hazel traduziu: ele está recusando. Ele acha os termos da proposta desequilibrados. O que ela não traduziu foi a última parte do enigma que tinha sido. E a galinha tem dentes que a raposa ainda não contou. Essa parte era para Corwin se perguntar mais tarde. No meio do caminho, Gideon fez uma concessão na fronteira sul. O que ele disse foi: o carvalho não inveja a era por sua escalada. O que ele quis dizer na camada superficial: vamos compartilhar a rota de patrulha do sul. O que ele quis dizer por baixo: isso está me custando, e estou fazendo isso porque é o certo, e estou muito cansado de cada decisão exigir um tradutor. Hazel ouviu ambos. Ela traduziu o primeiro. Ela sentiu o segundo na leve mudança de sua postura ao lado dela. A inclinação quase imperceptível em sua direção que se tornara a maneira de sua loba dizer: preciso que você esteja aqui agora. Ela se inclinou para trás 1 centímetro, quase imperceptível. Seu ombro não tocando o dele, mas ocupando o espaço ao lado do dele de uma forma que dizia: estou aqui, sem dizer nada. Após a negociação, uma bem-sucedida, a matilha comeu junta. Hazel acabou na longa mesa da cozinha entre Fletcher e uma executora chamada Meg, que tinha opiniões sobre tudo. E o tipo de risada que deixava a louça nervosa. O clima era quente. O acordo com Ashworth tinha sido uma vitória. Alguém abriu vinho. Hobbs, em uma rara demonstração de contenção, limitou-se a reorganizar os saleiros e pimenteiros no que parecia ser um pequeno jogo de xadrez entre os pratos. Gideon sentou-se na cabeceira da mesa. Pela primeira vez desde que a maldição o atingiu, ele tentou uma conversa casual. A mariposa não escolhe a janela. Ele disse a Meg, que perguntou se ele queria mais batatas. Meg semicerrou os olhos. Isso é um sim? Hazel, sem pensar. É um sim. Ele está dizendo que não tem força de vontade para recusá-las. A mesa riu. Um dos executores levantou um copo para a mulher que fala Gideon fluentemente. Outro perguntou se ele ia terminar a torta. Gideon olhou para a torta. O que saiu foi: o último soldado na colina não recua por falta de coragem. Hazel, ele vai terminar a torta e não está arrependido por isso. Até a boca de Gideon se contraiu com essa. E a mesa riu de novo, e Hazel percebeu com um sobressalto que estava rindo também. E que o som de 30 lobos rindo em uma cozinha quente, enquanto um poltergeist jogava xadrez com os condimentos, parecia... Ela parou o pensamento. Sua loba não estava mais lutando com ela. Essa era a parte aterrorizante. Tinha parado de exigir e começado a fazer algo pior. Estava feliz. Apenas feliz. Um zumbido baixo, quente e constante em seu peito. A maneira como uma loba se sente quando está em sua toca com sua matilha e nada está errado. 3 anos gritando e arranhando para voltar a isso. E agora estava apenas se acomodando como um cachorro que esteve em um abrigo por 1000 dias e finalmente foi deixado subir no sofá de alguém e tinha medo de se mover caso eles mudassem de ideia. Bom, fique aqui, por favor, fique. Foi isso que quebrou algo. Após o jantar, a matilha foi para a sala de estar. Alguém colocou música. Meg estava discutindo com Fletcher sobre algo que claramente já havia sido discutido 100 vezes antes. Hobbs havia migrado para a sala de estar e estava fazendo as luzes piscarem no ritmo da música, o que todos ignoraram com a facilidade praticada de uma casa que parou de se surpreender com qualquer coisa.
Dois dos lobos mais jovens estavam jogando cartas no chão. Um dos executores havia adormecido na poltrona e alguém havia equilibrado um livro em sua cabeça sem acordá-lo. Obra de Hobbes, presumivelmente, embora três membros diferentes da matilha tivessem levado o crédito por isso. Hazel se viu no sofá, uma taça de vinho na mão, e sentiu. A coisa que ela se recusava a sentir por 3 dias. O calor não era o vinho, a facilidade não era a noite. Era a casa da matilha envolvendo-a como um casaco que ela não sabia que estava com frio sem. E cada célula em seu corpo reconhecia a forma dele, porque ela teve isso uma vez, 3 anos atrás, antes de deixar sua matilha no Oregon. E ela passou 3 anos construindo uma vida especificamente projetada para nunca mais sentir isso. Ela ficou boa em não sentir. Apartamentos alugados, não lares, cafeterias, não cozinhas. Conhecidos de trabalho, não amigos. Um sistema de arquivamento que classificava cada novo lugar como temporário antes mesmo de desempacotar. Porque desempacotar era a parte perigosa. No momento em que você coloca sua caneca de café em um lugar específico no armário de outra pessoa, é aí que você começa a pertencer. E pertencer era apenas uma palavra para algo que você poderia perder. Ela havia colocado sua caneca de café no armário da cozinha Thorne naquela manhã. Terceira prateleira, atrás das grandes, em um espaço que era exatamente do tamanho certo. Ela notou o espaço no primeiro dia e o arquivou como irrelevante. E então, esta manhã, sua mão simplesmente colocou a caneca lá, sem decidir, sem arquivar, como se uma parte dela tivesse decidido sem consultar o resto. O conforto era insuportável. Não porque era errado, mas porque era certo. E coisas certas podiam ser tiradas. E ela aprendeu que a única maneira de sobreviver à perda de um lugar era nunca precisar dele. Do corredor, um baque abafado. Então, a voz de Hobbes, conversacional. Para que conste, o espelho do banheiro agora mostra os reflexos de todos com uma postura um pouco melhor. De nada. É inspirador. Meg, da poltrona. Hobbes, você colocou as toalhas de hóspedes no freezer de novo? Elas estão crocantes ou frias. Estou melhorando suas vidas e vocês são todos ingratos. Lar, lar, suspiro. Lar, lar, lar. Caneca na prateleira. Nossa cozinha. O cheiro dele nas paredes. Fique para sempre. Nunca vá embora. Hazel levantou-se do sofá, pousou o vinho e foi até a janela. Ela precisava de ar frio. Ela precisava não sentir isso. Ela precisava se lembrar que da última vez que sentiu uma toca se acomodar ao seu redor assim, ela perdeu tudo. E a loba que zumbia feliz em seu peito era a mesma loba que uivou por 3 meses seguidos depois que eles deixaram o Oregon. Gideon não estava na sala de estar. Ela percebeu isso da mesma forma que se percebe que um som parou. Não por notar sua ausência imediatamente, mas por se tornar ciente de uma lacuna. O cheiro dele ainda estava na sala, desaparecendo. Mas ele não estava aqui. Ela o encontrou no escritório. Ele estava de pé na janela, olhando para a escuridão, e suas mãos estavam nos bolsos de uma forma que o fazia parecer menos um rei alfa e mais um homem que carregava algo pesado por 3 semanas e ficou sem lugares para pousá-lo. Ele se virou quando ela entrou. Seus olhos cinzentos encontraram os dela. E o lobo dele, aquele que se comunicava através da colocação e proximidade e da gramática precisa da presença física, registrou sua chegada com uma quietude tão completa que era mais alta que o som. "Por que você não está com a matilha?" ela perguntou. Ele abriu a boca. O que saiu foi: a lanterna no banquete lança luz para os outros e vê apenas sua própria sombra. Tradução. Ele não consegue aproveitar porque a maldição transforma tudo o que ele diz em uma performance. Estar com a matilha significa ser decodificado, e ser decodificado por qualquer pessoa, exceto ela, é ser mal compreendido. Ela não disse a tradução em voz alta. Em vez disso, ela foi até a janela e ficou ao lado dele. Perto. Mais perto do que a distância cuidadosa que eles mantinham. Seu ombro perto do braço dele, sem tocar, mas o ar entre eles quente com o calor compartilhado. E a nota de cedro de seu cheiro envolvendo-a como algo possessivo e paciente. Eles ficaram ali por um tempo sem falar. Gideon Thorne, que não conseguia falar claramente, e Hazel Kincaid, que conseguia decodificar qualquer coisa, exceto o que significava o fato de que ela não queria deixar aquela janela.
Então, baixinho, ele disse, o que navega de todos os portos que conheceu, mas carrega o mar dentro de seus ossos? O que deixa o porto da popa à proa, mas constrói um lar em todos os lugares de alguma forma? Não para a sala, para ela. Sua voz baixa o suficiente para que apenas a audição de Lobo captasse cada sílaba. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir a vibração dela. Hazel abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Ela não entendeu. A superfície era clara o suficiente, partida, carregar o que você deixa para trás. Mas por baixo, a codificação emocional era mais densa do que qualquer coisa que ele já havia produzido. Múltiplas camadas comprimidas como uma caixa de quebra-cabeça. Preciso pensar sobre essa, ela disse. Gideon acenou com a cabeça, sua mão ao lado se moveu. Seus dedos se abriram, não para alcançá-la, mas abrindo espaço como se seu lobo quisesse pegar a mão dela, e seu humano o tivesse pego no último segundo e se contentado com o gesto de possibilidade. Às 2 da manhã, Hazel sentou-se no quarto de hóspedes com o enigma escrito em um bloco de notas e o decifrou. O que navega de todos os portos que conheceu, mas carrega o mar dentro de seus ossos. Não um navio, uma pessoa. Alguém que deixa todos os lugares, mas os carrega todos. Não como memória, mas como material. A partida é estrutural. Os portos são construídos na quilha. E a rima, o fato de que este rimava quando seus enigmas de governança nunca o faziam, significava que sua mente havia mudado de registro. Isso não era um briefing do conselho. Era algo que a maldição teve que trabalhar mais para codificar porque vivia mais perto de qualquer verdade que a maldição estivesse escondendo. Ele estava falando sobre ela. Não sobre ela no abstrato, sobre a arquitetura específica dela. O padrão que ele observou em 3 dias e que ela passou 3 anos sem olhar. Ela deixava lugares. Ela os carregava. A partida não era fuga, era construção. Ela era construída de partidas. Hazel pousou o bloco de notas. Suas mãos tremiam, o que não acontecia desde a noite em que deixou sua matilha no Oregon. Ele tinha visto algo verdadeiro sobre ela que ela não estava pronta para ver sobre si mesma. Sua loba, aquela que gritava fique, 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 por 3 dias, ficou completamente quieta pela primeira vez. Não um silêncio de acomodação, um silêncio de espanto. O silêncio de um animal que acabou de ouvir alguém descrever a jaula em que não sabia que estava. Ele nos vê, ele nos vê. Ela não lhe disse que havia resolvido. De manhã, ela não fez as malas. Capítulo 4. O que a maldição guarda. 2 semanas depois, Hazel havia parado de fingir que iria embora amanhã. Ela não havia anunciado isso. Ela não havia tomado uma decisão. Ela simplesmente parou de fazer a mala e a transição de temporária para indefinida aconteceu da maneira que a maioria das coisas perigosas acontece. Gradualmente e depois de uma só vez. A matilha a absorveu. Não formalmente. Ela não era da matilha Thorne. Ela era a tradutora, a decodificadora, a mulher na cadeira. Mas funcionalmente, ela era parte da engrenagem. Executores traziam-lhe transcrições de enigmas. A equipe da cozinha confirmava os pedidos de refeição através dela. Fletcher havia delegado 3/4 de sua comunicação com Gideon para ela. E o quarto restante eram coisas que ele diz sobre você, nas quais eu absolutamente não vou me envolver. Ela fingiu não ouvir essa última parte. A arquitetura física entre eles também havia mudado. A distância cuidadosa havia se corroído centímetro por centímetro, substituída por algo mais deliberado e mais perigoso. A proximidade gerenciada de 2 pessoas que sabiam exatamente o quão perto estavam uma da outra o tempo todo. Sua mão na mesa durante as sessões do conselho agora repousava a 1 centímetro da dela. 1 centímetro que ele mantinha com precisão militar. 1 centímetro. Ela estava ciente disso da maneira que se está ciente da beira de um penhasco, constantemente e com o entendimento de que olhar diretamente para ele mudaria algo. No escritório, suas sessões de trabalho noturnas haviam migrado. Ela começou do outro lado da mesa. Agora ela estava no canto mais próximo da cadeira dele, e os papéis entre eles haviam diminuído para quase nada. E da última vez que ele se inclinou para apontar para um mapa, sua manga roçou seu pulso, e nenhum dos dois se moveu por 4 segundos. O cheiro dele estava em suas roupas agora, não um traço, uma presença. Ela o sentiu em seu colarinho naquela manhã, e antes que pudesse se conter,
Ela pressionou o rosto no tecido e inalou, e sua loba praticamente ronronou. E a coisa toda foi tão embaraçosa que ela ficou no quarto de hóspedes, se encarando no espelho por 30 segundos, perguntando-se quando exatamente ela havia perdido o controle de seu próprio sistema nervoso. A maldição estava piorando, não falhando, evoluindo. Pedidos simples saíam como versos em camadas. Uma pergunta sobre o cronograma de patrulha da fronteira chegava como uma alegoria sobre pássaros migratórios. Um pedido de reunião do conselho se tornava uma estrofe sobre marés e limiares. Ele está piorando, ela disse a Fletcher. Eu sei, os enigmas estão se comprimindo. Mais significado por palavra, mais camadas. Como se a maldição estivesse se apertando. Hobbes diz que é porque ele está escondendo mais. Hazel sabia o que ele estava escondendo. Ela sabia desde o enigma do porto. Os enigmas que Gideon dizia para ela eram mais densos, mais complexos, mais cuidadosamente construídos do que qualquer coisa que ele dizia ao conselho. Como se a maldição trabalhasse mais nas coisas que importavam mais. Ela não havia decodificado os últimos 3 que ele disse a ela. Eles estavam em seu caderno como caixas trancadas que ela tinha medo de abrir. Naquela tarde, Hobbes se materializou na mesa do escritório, seu contorno se acomodando sobre seus papéis. Você sabe por que eu o amaldiçoei, não sabe? Ele disse. O exorcismo, a mentira. A voz de Hobbes perdeu seu tom brincalhão. O exorcismo foi insultuoso, mas o que me incomodou foi o discurso que ele fez sobre isso. Dirigiu-se a toda a matilha, explicou sua decisão de me remover no discurso mais perfeitamente construído, lindamente preciso e completamente desonesto que ouvi em 4 séculos. Disse que era uma questão de manutenção, uma decisão prática. Cada palavra correta, cada palavra uma mentira. A verdade era que eu o havia envergonhado na frente do conselho, e ele estava furioso. E Gideon Thorne não diz o que realmente sente. Ele constrói uma frase perfeita ao redor do sentimento e finge que a frase é o ponto principal. Uma pausa. O brilho se solidificou o suficiente para ver a sugestão de olhos. Então eu tornei isso literal. A maldição se quebra quando ele diz claramente a coisa que está escondendo. Hobbes recostou-se. Eu presumi que levaria uma semana. Perder a fala, entrar em pânico, soltar a verdade. Isso foi há 3 semanas. Porque a coisa que está escondendo mudou. Hazel disse baixinho. A maldição se adaptou. Encontrou algo maior. Algo que ele está escondendo com mais força. Ambos sabiam o que nenhum dos dois disse. Hobbes ficou quieto por um momento, então. Você quer um conselho meu? Eu vivi por 4 séculos. Eu assisti a todas as histórias de amor nesta casa. Eu tenho sabedoria. Você colocou um escorpião na cama de Fletcher. Não relacionado. Minha sabedoria romântica é separada do meu trabalho com escorpiões. O brilho se reposicionou como se Hobbes estivesse se inclinando conspiratoriamente. Aqui está meu conselho. Sentimentos são como porta-temperos. Você pode alfabetizá-los em latim, mas eles ainda fazem a mesma comida. Hazel encarou o contorno. Esse é o pior conselho que já recebi. Eu tenho mais. Por favor, não. Medo é apenas excitação com uma postura pior. Eu li isso em uma caneca. Era a minha caneca? Possivelmente. Naquela noite, no escritório, o mesmo silêncio que eles construíram. Chá perto do cotovelo dela, papéis, os dois, e a pressão de tudo não dito enchendo a sala como um clima. Gideon abriu a boca. Ela podia ver o esforço, seus dedos pressionando a mesa, seu lobo se mantendo firme, enquanto sua mente humana lutava com palavras que não saíam retas. A bússola não ama o norte, ele disse. Ela apenas sabe que o resto está errado. Ela não escolheu ser puxada. Ela simplesmente não consegue se virar por muito tempo. O enigma pousou em seu peito como uma coisa física. 4 versos rimando como o do Porto. O registro emocional da maldição. Aquele que só aparecia quando ele estava falando sobre ela. Sua loba não gritou desta vez. Não implorou, nem exigiu, nem se jogou contra as paredes de seu peito. Apenas gemeu. Um som baixo, desamparado, animal, que não era uma palavra, porque o que ele acabara de dizer estava além das palavras. E sua loba sabia disso antes que seu cérebro acompanhasse. Dele. Nosso. Dele. Não fuja. Não. Preciso de um pouco de ar. Hazel disse, e levantou-se tão rápido que sua cadeira arranhou o chão e saiu. Ela fez as malas naquela noite. Fez de verdade. Não o ritual.
a coisa real. Protocolo de partida. Final. Sem revisão. Sua loba, pela primeira vez em 3 anos, recusou-se a arquivá-lo. Sua loba, pela primeira vez em 3 anos, lutou contra sua partida. Não o choro habitual, uma recusa de corpo inteiro. Suas pernas pareciam pesadas, suas mãos tremiam ao tentar fechar a mala. Cada instinto que ela tinha gritava: direção errada, ele está lá atrás. E ela ignorou tudo com a eficiência mecânica sombria de uma mulher que se tornou muito, muito boa em ignorar o que queria. No corredor, o espelho havia embaçado. A caligrafia de Hobbes. Correr não é ir embora se você realmente não quer ir. Ela limpou o espelho e continuou andando pela porta da frente. Mala no carro, motor ligado. Ela dirigiu para a escuridão. Atrás dela, no escritório, Gideon Thorne sentou-se em sua mesa e tentou dizer o que queria para uma sala vazia. Ela, a palavra travou, se reorganizou. A porta que se abre para fora não pode sentir a mão que a mantém fechada. Ele pressionou ambas as palmas na mesa, tentou novamente. Hazel, mas o nome dela se torceu, tornou-se algo sobre folhas de outono e a cor das coisas que mudam. Seu lobo pressionou contra suas costelas. Não em palavras, em direção. Vá atrás dela. Não deixe isso acontecer. Você é a criatura mais estúpida da qual já fiz parte. Gideon colocou a cabeça entre as mãos. Você sabe como quebrar isso, Hobbes disse do teto, muito baixinho. O enigma que saiu foi: a fechadura que conhece sua própria chave ainda escolhe ficar fechada. Sim, disse Hobbes. E pela primeira vez, a voz do poltergeist não carregava malícia. Apenas a tristeza específica de algo muito antigo, observando algo muito previsível acontecer novamente. Esse é o problema. De manhã, a casa da matilha sentiu sua ausência. Não dramaticamente. Ninguém anunciou, mas a cadeira à direita de Gideon estava vazia e o escritório cheirava a fumaça de pinho e pedra, e o fantasma desvanecente de algo mais leve que já estava se dissipando. Fletcher encontrou a chave de decodificação na mesa com uma nota em sua caligrafia e a guardou em uma gaveta e não disse a Gideon onde. Meg veio à cozinha às 7 e encontrou a terceira prateleira do armário aberta, um espaço onde uma caneca estivera. Ela pegou a caneca, Meg disse a Fletcher, que estava no balcão com um café que não havia bebido. Eu percebi. Às 3 da manhã, ouvi o carro. Eles ficaram na cozinha e não disseram mais nada porque não havia nada a dizer. Uma loba havia partido. Essa era a frase inteira. Os enigmas de Gideon naquele dia eram quase impenetráveis. A sessão do conselho durou o dobro do tempo porque Fletcher não conseguiu decifrar metade do que ele disse. E a metade que ele decifrou era mais plana, mais fria, despojada do calor que vinha se infiltrando nos versos de Gideon nas últimas 2 semanas. Como se a maldição, com seu assunto favorito desaparecido, não tivesse mais nada a proteger e tivesse se tornado puramente mecânica. Ele disse 27 frases naquela reunião do conselho. Fletcher decodificou 11. Os conselheiros não decodificaram nenhuma. Um deles perguntou gentilmente se Hazel poderia ser trazida. E a temperatura na sala caiu 3 graus. Hobbes ou Gideon? Difícil dizer qual. À tarde, Gideon foi para o escritório, sentou-se em sua mesa e tentou trabalhar. A caligrafia dela ainda estava em 3 dos mapas. Uma caneta que ela pegou emprestada ainda estava no canto da mesa. A almofada ainda estava na cadeira à sua direita. Ele pegou a caneta, virou-a, colocou-a exatamente no lugar que ela havia deixado. Seu lobo fez o que vinha fazendo por 2 semanas. E Shepard alcançou o espaço onde ela deveria estar e encontrou ar. A ausência não era metafórica. Era física, da mesma forma que um dente faltando é físico. A língua continua indo para o espaço porque a arquitetura da boca espera que algo esteja lá. E o nada que encontra em vez disso tem sua própria forma específica. Hobbes não pregou peças em ninguém. Os espelhos permaneceram claros. Os sapatos permaneceram impares. A casa estava quieta de uma forma que parecia uma respiração suspensa. E cada lobo nela sabia que algo estava errado sem conseguir nomeá-lo. À meia-noite, Gideon ainda estava no escritório. Ele não se moveu. A caneta ainda estava onde ela a deixou. Ela pode voltar, Hobbes disse de algum lugar nas paredes. Sua voz estava despojada de tudo, exceto honestidade. A boca de Gideon se abriu. O que saiu foi: o porto não chama o navio. O porto apenas espera e se lembra da forma do casco.
Hobbes ficou quieto por um longo tempo. Essa é a primeira sua que eu realmente gostei, ele disse. Capítulo 5. O enigma que não era. Hazel percorreu 17 quilômetros. Ela parou em uma estrada escura entre territórios às 3h15 da manhã. Motor ligado, faróis cortando o nada. Ela ainda estava lá ao amanhecer. Ela ainda estava lá ao meio-dia. Motor desligado agora, sentada no banco do motorista, com as mãos no volante e a caneca no banco do passageiro. E seu telefone mostrando 7 chamadas perdidas de Fletcher e uma de um número que ela não reconhecia. Que provavelmente era de Meg. Ela não atendeu nenhuma delas. Ela poderia continuar dirigindo por 4 horas até o apartamento alugado na cidade em que estava há 2 meses. Ela poderia estar lá à noite, começar as próximas palavras cruzadas, encontrar um novo mercado para pesquisa de dialetos, mudar-se novamente em 3 meses, quando as paredes começassem a parecer muito familiares. Este era o plano. Este sempre foi o plano. O plano funcionou por 3 anos, exceto que suas mãos não giravam a chave e seu pé não pressionava o pedal. E o plano que funcionou por 3 anos havia quebrado. A 17 quilômetros de uma casa de matilha que cheirava a fumaça de pinho, e ela estava presa no espaço entre ir e ficar. Como a agulha de uma bússola que foi deslocada de seu pino e não conseguia encontrar o norte. Ela pegou a caneca, azul escura. Ela a escolheu no primeiro dia de um armário cheio de opções desencontradas, porque era do tamanho certo, e a alça se encaixava em sua mão. E ela disse a si mesma que essas eram as únicas razões. O enigma do porto estava em sua mente como uma farpa. O que navega de todos os portos que conheceu, mas carrega o mar dentro de seus ossos. Ela era o navio. Ela sempre foi o navio, e ele sabia disso antes dela, ou ao mesmo tempo, enquanto ela se recusava a ver. A partida não era fuga, era arquitetura. Ela era construída de partidas da mesma forma que uma quilha é construída de distância. Mas aqui estava a coisa que o enigma não disse. A coisa sob a coisa, a camada que até Gideon talvez não tivesse a intenção. Um navio que carrega todos os portos em seu casco não é um navio livre. É um navio que está tão cheio de todos os lugares onde esteve que não há mais espaço para lastro. É um navio que está afundando sob o peso de todos os lugares que fingiu não precisar. Ela não tinha realmente partido. Ela pegou a caneca e o enigma da bússola, aquele que a fez sair, aquele que ela decodificou antes que ele terminasse a segunda linha. A bússola não ama o norte. Ela apenas sabe que o resto está errado. 4 versos que equivaliam a um homem admitindo que a única coisa que ele sabia com certeza era que a direção em que ela estava era a que fazia todo o resto fazer sentido. O cursor não era amor, era orientação. E ela o arrancou do instrumento e dirigiu 17 quilômetros na escuridão com ele em seu colo. Sua loba uivava desde que ela ligou o carro, não o choro baixo dos primeiros 3 dias. Uivando como uivou quando deixaram o Oregon, cru, rasgado, o som de um animal sendo arrastado para longe de sua matilha por um humano que decidiu que sabia mais. Por 3 anos, Hazel esteve no comando. A loba queria ficar. Hazel foi embora. A loba queria matilha. Hazel alugou apartamentos. A loba queria um lar. Hazel deu-lhe partida após partida e disse, é assim que sobrevivemos. E a loba acabou se calando. Não porque concordava, mas porque estava exausta. Agora estava uivando de novo. E a coisa sobre uivar era que você não conseguia pensar através dele. Você não podia ser esperto. Você não podia decodificar ou reorganizar as peças. Você apenas tinha que sentar no carro em uma estrada escura com a caneca no banco do passageiro e ouvir a parte de você que era um animal dizer a coisa claramente. Volte, volte, ele é nosso, e a toca é nossa, e a prateleira é nossa, e você está nos matando, você nos mata há 3 anos. Toda vez que você vai embora, você arranca algo e pensa que está sobrevivendo, mas está apenas sangrando mais devagar. Ele viu isso, ele disse isso em um enigma. Ele disse, você carrega o mar em seus ossos, e ele está certo. Você está se afogando em todos os lugares que já deixou, e não para o tempo suficiente para perceber que poderia simplesmente se levantar. Volte, a loba ficou sem palavras. Ela não tinha muitas para começar. O que restou foi apenas o uivo. Puro, sem palavras, o som mais honesto que Hazel ouviu em 3 anos. Mais honesto que qualquer enigma, mais honesto que qualquer pista de palavras cruzadas.
Hazel sentou-se no carro por mais 4 minutos. O motor funcionava. Os faróis cortavam o nada. A caneca estava no banco do passageiro, azul escura, exatamente do tamanho certo. A loba uivou. Então ela virou o carro e o uivo parou. E o que o substituiu foi um silêncio tão total e tão quente que ela quase parou de novo porque não conseguia ver através das lágrimas. Estava escuro quando ela entrou na estrada de cascalho. Ela esteve fora por quase um dia inteiro. A casa da matilha estava esperando, escura. O tipo de escuridão que acontece quando algo está errado e ninguém sabe como consertar. Ela deixou a mala no carro. A luz do escritório estava acesa, um retângulo amarelo e quente. Ela entrou pela porta da frente, que estava destrancada, e caminhou pelo corredor que cheirava a fumaça de pinho e 30 lobos. E por baixo de tudo, o cheiro de pedra fria e ferro sobre o qual sua loba uivava desde o primeiro dia. Não havia mais enigma nele. Havia apenas ele. A porta do escritório estava aberta. Gideon estava de pé atrás de sua mesa, não sentado, de pé como se tivesse se levantado quando ouviu o carro no cascalho e não conseguiu sentar-se novamente. Seu cabelo escuro estava desarrumado. Seus olhos cinzentos estavam despidos de tudo. A quietude controlada, a precisão calibrada, tudo se foi. Apenas aberto, uma casa com os móveis removidos. Hobbs não estava visível, sem brilho, sem comentários, sem condensação. Pela primeira vez, o poltergeist estava lhes dando privacidade. Eu voltei, Hazel disse. As mãos de Gideon estavam espalmadas na mesa, pressionando para baixo como se ele estivesse se segurando na superfície da terra. O que saiu foi: a maré retorna não porque a lua comanda, mas porque o mar se lembra da forma da costa. Um enigma, ainda um enigma. Mas ela ouviu a fratura nele, as palavras reais pressionando contra as codificadas como água contra uma barragem. Tente de novo, ela disse. Ela deu um passo mais perto. Seu queixo se contraiu. Ela podia ver a luta. Lobo e humano e voz, todos empurrando na mesma direção, e a maldição empurrando de volta. O, o jardim não cresce em direção à luz. A luz é apenas onde o jardim sempre esteve tentando. Gideon. Ela estava na mesa agora, perto o suficiente para ver seu pulso. Pare de lutar contra o enigma. Ele a encarou. Você continua tentando forçar palavras claras, e a maldição vence porque você está tratando o enigma como o inimigo. Não é. O enigma é como você tem falado comigo por 3 semanas. Eu entendi todos eles. Ela estendeu a mão e colocou-a sobre a dele. O contato pousou em ambos, a mão dele virando sob a dela, seus dedos se fechando em torno dos dela. A distância cuidadosa finalmente e deliberadamente zerada. Diga o enigma. Diga-o literalmente, cada palavra. Seus olhos encontraram os dela, cinzentos, escuros, o lobo bem na superfície. Não lutando contra o humano, mas alinhado com ele. Ambos apontando na mesma direção. Você é o norte, Gideon disse. Não um enigma, não uma metáfora. A bússola despida até seu núcleo. Mas a maldição se manteve. O ar ainda pressionava. Mas, Hazel disse, você é o norte e eu tenho estado. Sua voz falhou. Não a maldição. Ele, apontando para você, desde o cordeiro, desde o chutney, desde que você olhou para cima e me decodificou em 3 segundos. E eu pensei, ali, aquela, é essa. A maldição procurou algo para codificar e não encontrou nada. O enigma e a verdade eram a mesma frase. Ela se estilhaçou, não dramaticamente, sem som, sem flash, uma respiração suspensa se liberando. A pressão na sala que fora constante por semanas simplesmente parou. O ar retornando ao seu peso normal. Gideon piscou, sua boca abriu, fechou. Você voltou, ele disse. Palavras claras, sem código, sem verso. Sua voz soava diferente sem a maldição. Mais áspera, mais baixa, despida, como ouvir um prédio depois que os andaimes são removidos. Eu voltei, Hazel disse. Você estava com a mala feita. Eu a deixei no carro. Ele olhou para as mãos deles, para o rosto dela, e então sorriu. Não a liberação fracionária de tensão, um sorriso real, ligeiramente torto, ligeiramente atordoado, como se os músculos tivessem esquecido e estivessem se lembrando em tempo real. Você resolveu o enigma do porto, ele disse. Você nunca me contou. Você nunca perguntou.
Estou perguntando agora. Sim, eu resolvi. E você estava certo. Eu carrego todos os lugares que deixo. Sua voz estava firme. Suas mãos não. Mas este é o primeiro para o qual eu voltei. Ele contornou a mesa lentamente, dando-lhe espaço. Ela não o pegou. Ele parou na frente dela. Perto. Mais perto do que 3 semanas de distância cuidadosa. Perto o suficiente para que seu cheiro fosse a sala inteira. Resina de pinho e pedra fria e o calor do cedro por baixo que ela se recusava a nomear e agora podia nomear claramente. Era o cheiro de alguém de quem ela queria ficar perto. Eu tinha um discurso para tudo antes, ele disse, sua voz baixa, crua. As palavras certas na ordem certa. Eu era bom nisso. Eu sei. Eu não tenho um para isso. Ele lhe levantou a mão, tocou seu queixo, o polegar ao longo da linha dele, cuidadoso. Não porque ela era frágil, porque ela era importante. Por 3 semanas, a única maneira de falar com você foi em código. E você entendeu tudo. E a única coisa que eu queria dizer claramente é a única coisa para a qual não consigo construir um discurso. Então não construa. Eu noto você. Gideon disse, não poeticamente, não precisamente, apenas a verdade completa. O grampo no seu cabelo, a maneira como você decodifica as coisas com os olhos primeiro, a maneira como você fazia sua mala todas as manhãs. E eu podia sentir o cheiro da partida. E meu lobo continuava movendo sua cadeira para mais perto porque é a única parte honesta de mim. E estava tentando dizer, não vá, fique. Não terminei de aprender como você é daqui. A respiração de Hazel engasgou. Um soluço físico, incontrolado, imperformável. Essa é a coisa que a maldição estava escondendo, ela disse. Essa é a coisa. Ela o beijou, não com cuidado. Ela colocou as mãos na camisa dele, puxou-o para baixo e o beijou da maneira que não o beijava há 3 semanas. Seus braços a envolveram e seu lobo surgiu. Ela sentiu no som contra sua boca. O ruído baixo e áspero que não era um rosnado e não era uma palavra, e era a coisa mais honesta que ela já ouvira. Quando se separaram, a testa dele repousava contra a dela. Ambos respirando com dificuldade, as mãos dele em sua cintura, as dela em seu peito, a distância irreversivelmente desaparecida. Seu lobo tem se comunicado muito claramente todo esse tempo, ela disse, um pouco sem fôlego. As xícaras de chá, a cadeira, tudo isso. Eu sei. Ele foi mais articulado do que você. Eu sei disso também. Da casa. Não do teto, não do espelho, mas das próprias paredes. A voz de Hobbes, muito baixa. Demorou o suficiente. Uma pausa, depois menos gentilmente. Além disso, coloquei todos os seus sapatos esquerdos no telhado. Parabéns. Eles ficaram ali por mais um tempo. As mãos dela no peito dele, as dele na cintura dela. Nenhum dos dois se movendo porque mover-se significaria decidir o que viria a seguir. E por este momento, nada precisava vir a seguir. Isso era suficiente. O batimento cardíaco dele sob a palma da mão dela, a nota de cedro de seu cheiro, quente e próximo, não mais arquivado sob nada, apenas presente como o ar é presente. Eu peguei uma caneca, Hazel disse. O quê? Quando eu fui embora, peguei uma caneca da sua cozinha. Azul escura, terceira prateleira. Uma lufada de riso contra sua testa. Eu sei. Meg me contou. Vou colocá-la de volta. Você vai colocá-la de volta. Terceira prateleira, atrás das grandes. Há um espaço. Seus braços se apertaram um pouco. O riso ainda em sua voz quando ele disse, sempre houve um espaço. Eles não se marcaram naquela noite. Eles não se marcaram na noite seguinte também, nem na seguinte. O que eles fizeram em vez disso foi algo que Hazel não fazia há 3 anos. E Gideon possivelmente nunca tinha feito. Eles aprenderam um sobre o outro sem uma maldição como amortecedor. Foi terrível da melhor maneira. Gideon Thorne, rei alfa da matilha Thorne, um homem que negociou disputas territoriais e sobreviveu 3 semanas falando apenas em enigmas, não tinha absolutamente nenhuma ideia de como ser casual. Ele tentou cozinhar para ela na cozinha da matilha em sua primeira noite, como o que quer que fossem agora, e o resultado foi comestível apenas no sentido técnico de que não mataria um lobo. 3 executores passaram durante a refeição. Meg sentou-se sem ser convidada e ficou por 20 minutos. Fletcher apareceu na porta, avaliou a situação e recuou lentamente. Você está segurando o garfo como se fosse uma arma.
Hazel disse a ele sobre seu próprio risoto queimado. Estou segurando normalmente. Você está segurando como se o arroz o tivesse ofendido e você estivesse decidindo sua punição. Sua boca se contraiu. Como devo segurá-lo? Como se não estivesse sentenciando o jantar. Ele tentou. Parecia um homem tentando relaxar, pensando muito em relaxar. Hazel riu tanto que Meg voltou para ver o que tinha perdido. A segunda noite foi melhor. Ele a levou para a cordilheira leste do território ao entardecer, onde a linha das árvores se abria para uma vista do vale e as terras da matilha se estendiam abaixo como um mapa feito de coisas vivas. Eles se sentaram em uma saliência de rocha que era claramente o lugar dele, gasta, lisa, com o ângulo certo, o tipo de lugar que um lobo vai quando precisa pensar. Ele não explicou por que a levou lá. Ele não precisava. Você não leva alguém ao seu lugar tranquilo, a menos que queira essa pessoa em sua tranquilidade. Na terceira noite, Hobbs os trancou no escritório, literalmente. Todas as portas, todas as janelas seladas. Uma nota apareceu no espelho. Vocês precisam conversar sem plateia. Vocês têm 2 horas. Há lanches na gaveta da mesa. Havia de fato lanches na gaveta da mesa. Eles estavam lá há aproximadamente 4 minutos. Eles conversaram pela primeira vez, sem a maldição forçando tudo através de um código. Eles apenas conversaram. Ele contou a ela sobre a matilha, o peso dela, a maneira como ser alfa significava que cada palavra carregava consequências. E então ele aprendeu a tornar cada palavra perfeita. E em algum lugar ao longo do caminho, perfeito se tornou a mesma coisa que desonesto. Ela contou a ele sobre o Oregon, sobre a matilha que deixou, sobre os 3 anos alugando apartamentos e escrevendo palavras cruzadas em cidades onde nunca ficava o tempo suficiente para aprender o nome do dono da cafeteria. Após 2 horas, as portas se destrancaram. Nenhum deles percebeu por mais 40 minutos. Na casa da matilha, a transição de tradutora para a do alfa foi tratada com exatamente a graça que se esperaria de 30 lobos e um poltergeist. Fletcher manteve a neutralidade profissional por aproximadamente um dia antes de deixar uma garrafa de champanhe na mesa de Hazel com uma nota que dizia, graças a Deus. Meg começou um bolão sobre a data da marcação que teve 12 participantes em 1 hora. Hobbs escreveu parabéns em todos os espelhos da casa, cada um ligeiramente diferente. Já era hora no espelho do corredor. Eu levo todo o crédito no do banheiro. De nada. Apareceu no interior do para-brisa do carro de Gideon, o que era um perigo genuíno para a segurança. A loba de Hazel, após 3 anos de fome e 3 semanas de gritos, finalmente conseguiu o que queria. E era insuportável com isso, toda vez que Gideon entrava em uma sala. Nosso. Aí está ele. Nosso. Olhe para ele. Vá até ele. Por que não estamos ao lado dele? Aproxime-se. Toda vez que ele a tocava, mão em sua cintura, dedos em seu cabelo, polegar em seus nós dos dedos, a loba basicamente entrava em curto-circuito. Tinha 2 modos, mais e nunca solte. Não havia meio termo. Não havia calma. Você está me encarando, Gideon disse uma noite durante o jantar na longa mesa da matilha. Não estou. Lá estava. Sua loba a estava fazendo. Queria olhá-lo constantemente. Da maneira que um cachorro observa seu dono se mover pela cozinha. Devoção total, inabalável e embaraçosa. O rosto dele. Bom rosto. Olhe mais para o rosto dele. Além disso, cheire o pescoço dele. Peça para cheirar o pescoço dele. Isso é estranho? Não me importo. Pescoço. Você está definitivamente me encarando. Estou avaliando as batatas. Você já as terminou. Estou avaliando-as retroativamente. Epílogo. 3 meses depois. Hazel estava trabalhando nas palavras cruzadas de sábado na mesa da cozinha, quando Gideon se sentou em frente a ela e deslizou um pedaço de papel pela superfície. Ela olhou para ele, depois para ele e de volta para o papel. Era um enigma em sua caligrafia e rimava. A guardiã dos enigmas veio um dia e decifrou o código que a maldição havia estabelecido. Ela fez as palavras emaranhadas abrirem caminho. Ela é a melhor tradutora de todas. Ela ficou quando todo instinto dizia para correr. Ela colocou sua caneca na prateleira. Ela ensinou à bússola o que o norte havia feito, fez o próprio norte verdadeiro se apaixonar. Este enigma não tem truque,
nem chave escondida, nem segunda camada sob a primeira. A resposta não está enterrada. Está em mim, em cada verso tropeçado, amaldiçoado e emaranhado. Então, a guardiã dos enigmas falados, guardará o tolo que os falou. Manterá o vínculo? Estou perguntando agora, com palavras não mais quebradas. A guardiã dos enigmas manterá o rei além? Debaixo do poema na mesa havia um anel. Hazel leu 2 vezes. Seus olhos estavam embaçados na segunda estrofe, o que tornou a terceira difícil e a quarta quase impossível. Mas ela chegou lá porque sempre chegava lá, porque decodificar Gideon Thorne era a única habilidade que ela já teve e que queria usar para sempre. Sim, ela disse. Obviamente sim, seu absoluto. Ela não terminou a frase porque ele já estava do outro lado da mesa e as palavras cruzadas estavam no chão, e suas mãos estavam em seu rosto, e ele a estava beijando com a alegria específica e desesperada de um homem que se preparou para uma negociação mais longa. Do teto, um som como se todos os móveis da casa vibrassem de alegria. Então a voz de Hobbes, rachando com algo que poderia ser emoção genuína, se você não soubesse melhor. Não estou chorando. Poltergeists não choram. A casa está apenas vazando. Todos os espelhos da casa embaçaram simultaneamente. A mesma palavra em todos eles. Sim. A marcação aconteceu ali mesmo na cozinha, onde sempre cheirava a café e fumaça de pinho. E a caneca azul escura estava na terceira prateleira. Sua boca encontrou o pescoço dela, o lugar onde seu ombro se curvava. E a mordida não foi uma decisão separada, mas o fim da mesma frase que o enigma havia começado. O vínculo se estabelecendo no lugar da mesma forma que a caneca se estabeleceu no espaço na terceira prateleira. Como se sempre devesse estar lá. Meg, entrando 30 segundos depois com um café, deu uma olhada na cena. Hazel chorando, a boca de Gideon ainda em seu pescoço, um anel na mesa, um poema no chão. Hobbes escrevendo sim em todas as superfícies reflexivas do prédio, e se virou e saiu. Do corredor. Meg, você me deve 40 libras, eu tinha junho. Na mesa do escritório naquela noite, nas margens de uma antiga transcrição do conselho, Hazel escreveu algo em sua própria caligrafia. 14 horizontal. A resposta é sempre ele. E na cozinha, na terceira prateleira atrás das canecas grandes, no espaço que sempre foi exatamente do tamanho certo, uma caneca azul escura estava ao lado de uma segunda caneca, da mesma tonalidade. Uma forma correspondente, colocada lá naquela manhã por um homem que finalmente aprendeu a dizer o que queria dizer. A loba de Hazel, pela primeira vez em 3 anos e 2 meses, não tinha nada a dizer. Sem exigências, sem uivos, sem mais perto, mas fique dele agora. Apenas um zumbido baixo e constante. O som que uma loba faz quando está em sua toca com seu companheiro, e a porta está fechada, e nada está errado, e nada está partindo, e a prateleira está cheia.